com vocês a tela com o PowerPoint da aula de hoje, tá? Estão vendo aí? Estamos, sim, professor. Então, peraí, deixa eu voltar lá, que eu tive que sair aqui para admitir uma pessoa. Ai, não vou atender, não. Eu vi que não foi todo mundo que assistiu, então vamos lá. Vou tentar ser mais rápido um pouquinho, tá? Bom, então, como a gente sabe, né, a Covid-19 é uma doença transmissível, né? O conceito aí que eu usei para essa apresentação foi o de Gordes, que a doença transmissível resulta da interação entre hospedeiro, pessoa, que é uma pessoa normalmente, um agente, né? No caso da Covid, um vírus, e o meio ambiente, que no caso aqui a gente pode considerar que foi o pangolim, que eles chamam, né? Que é o nosso tatu, que eles comeram a carne desse animal, e esse animal, ele às vezes se alimenta das fezes do morcego que tem o vírus, o SARS-CoV-2, né? Isso já está comprovado que o vírus veio do morcego porque foi feito um estudo em laboratório e mostraram que ele é geneticamente idêntico ao vírus que é encontrado no morcego. Essas doenças infecciosas, depois da Primeira Guerra, né, com a descoberta da penicilina, achou-se, né, que elas chegariam ao fim, mas o que a gente está vendo é que, na realidade, isso não aconteceu, né? E sim, estão surgindo, né, outras doenças decorrentes do fato de que os agentes que causam as doenças descobriram novas maneiras de sobrevivência, né? Então, eles foram sofrendo mutações. Por exemplo, o SARS-CoV-2, ele já é uma mutação do coronavírus, né, que se adaptou para poder infectar humanos, né? É interessante, uma coisa que chama muita atenção em relação a essas doenças, é o fato de que elas, a gente tem observado aí, né, que entre 2000 e 2020 a gente já teve praticamente 3 epidemias relacionadas ao coronavírus, né? Teve assim, a gripe aviária, né? Depois a gente teve o MERS-CoV, depois teve, e agora estamos tendo a Covid, né? Isso os pesquisadores falam que está associado à questão do desmatamento, à questão da poluição e à questão de desigualdade social, né? O que se observa, quando a gente observa dados epidemiológicos da doença aqui no Brasil mesmo, a gente vê, por exemplo, que quando você compara as taxas de mortalidade em São Paulo, né, os pacientes com Covid-19 que residem no Morumbi morrem três vezes menos que os que residem em Paraisópolis, né, que é aquela comunidade lá que está com bastante casos na cidade. Então, a gente vê que a desigualdade social também é um fator aí na origem dessas doenças infecciosas transmissíveis, né? Bom, em relação a essa doença
ela tem como sintoma mais frequente febre, tosse, dispneia e mialgia, né? E entre os menos frequentes, a produção de escarro, dor de cabeça, hemoptise e diarreia. E agora, né, está sendo descrito também a perda de olfato e paladar, tá? Que no início, lá na China, eles não descreviam isso, né? Mas já tem alguns relatos. E uma amiga minha que mora nos Estados Unidos estava me falando que eles já estão falando lá que quando você tem perda, o paciente que tem a COVID e tem perda de olfato e paladar, que ele tem uma evolução melhor do que os que não apresentam esse sintoma. Então, isso é uma coisa nova que também está surgindo agora. É tudo muito novo, a gente está aprendendo no dia a dia, né? O diagnóstico, a gente vai ser por meio de exames, né? E a gente vai ter dois tipos de teste. O método RT-PCR, que é aquele que você faz coleta de material na cavidade nasal e orofaringe. Esse método, ele tem uma sensibilidade baixa, de 60% a 65%. O que é a sensibilidade? É a capacidade de detectar a doença entre as pessoas que estão doentes, tá? Então, você vai ter muito resultado, tá? Falso, negativo com ele, né? E tem os testes indiretos, que é um método que você faz detecção de anticorpos, né? Então, no início da infecção, a pessoa desenvolve anticorpos, principalmente IgM, e quando a infecção vai evoluindo, vai avançando, ela produz o IgG. São esses anticorpos que estão sendo testados para tratamento dos doentes. Esse é um estudo que está sendo desenvolvido pela Fiocruz, tá? Então, só um minutinho aqui que eu esqueci de... Tem que voltar aqui. Esqueci de gravar. Não, está gravando, desculpa. Então, uma das grandes promessas que a gente tem aí em termos de tratamento é justamente com esses anticorpos, que seria a IgG, o uso desses anticorpos para o tratamento da COVID. Nas doenças transmissíveis, a gente tem medidas de controle que são consideradas de ordem geral e medidas de controle que são consideradas de ordem individual. Então, de ordem geral, por exemplo, a gente teria aí o isolamento social, né? E de ordem individual, a máscara, o uso de EPI, tá? Esse gráfico aí mostra que, dentre os profissionais de saúde, né, os dentistas estão lá na ponta em relação, ó, estão vendo aí? Em relação à exposição ao SARS-CoV-2, né? Eu falei lá na live, com todos esses anos de formado que eu tenho, para mim, né, é a fase mais difícil que a nossa profissão está vivendo, né? Muito complicado para nós atuarmos nesse momento, muito arriscado. Então, por que desse risco, né? Porque as nossas práticas vão gerar gotículas e aerossóis, tá? Né? De pacientes infectados, né? Muitos infectados, que vão contaminar toda a superfície nos consultórios. Eu falei lá na live, para vocês terem uma ideia, um grão de areia tem em torno de 250 micras, tá? E o aerossol com vírus, ele tem menos de 5 micras, ou seja, o grão de areia. Imagina um grão de areia, você divide ele em 50 partes para você ter 5 micras,
né? Então, é muito pequeno. Então, essas gotículas, quando você aciona a caneta ali, elas ficam ali no ambiente, circulando ali no ar por um tempo, depois elas vão cair e vão depositar sobre o consultório, sobre a bancada, né, sobre o seu mocho, na cadeira, vai ficar tudo ali contaminado, tá? E esse vírus, né, ele permanece com potencial de infectar de 2 horas a 9 dias. Ele ainda é viável. E se o ambiente tiver úmido, né, o risco ainda é maior. Então, é importantíssimo manter os consultórios limpos, a limpeza dos consultórios vai ser fundamental, e isso é uma coisa que a população vai ficar cada vez mais exigente em relação a nós, né, aos nossos consultórios, que a gente vai ter que ficar atento, e também a questão da biossegurança. Né? Então, é importantíssimo que a gente mantenha um ambiente limpo e seco para evitar a disseminação desse vírus. As orientações gerais dos profissionais aos pacientes. Eu falei lá que eu vou fazer uma nova live depois, já falei com o Bernardo, falando da questão da teleconsulta, né? Que já o Ministério da Saúde já lançou uma portaria falando disso, que é essa portaria aqui, ó, a portaria 467 de 20 de março, tá? E no entendimento de uma advogada que é especialista em direito da saúde, o dentista também estaria aqui, incluído nisso, tá? E vários conselhos, como o de fisioterapia, o de psicologia, o de enfermagem, já regulamentaram isso. Mas o de odontologia eu não achei nada falando sobre isso, né? Que é uma nova forma de você prestar atenção, né, ao paciente. Né? E nesse momento, muito importante, porque você pode fazer telemonitoramento, né? Porque de repente a gente parou de trabalhar, né? Então, como que fica o nosso paciente, já que você não está atendendo? Como que você vai acompanhar aquele tratamento que você estava fazendo? Né? Teleorientação, que você pode dar, né? O paciente liga e você vai orientá-lo no uso de uma medicação, caso ele tenha dor, enfim. Teleinterconsulta, né? Que ele pode, inclusive, te mandar uma foto e você discutir o caso com outro profissional. Então, isso é uma coisa que, passada a pandemia, né, vai crescer muito na área de saúde, tá? E que a gente vai ter que se preparar para isso, né? Porque a gente vai ter cada vez mais paciente querendo esse tipo de orientação à distância. Pode perguntar. Dudu, eu, tá ruim meu microfone? Tá dando eco? Não, agora tá dando para ouvir bem. Ah, tá. Eu estava imaginando assim, se a gente voltaria à aula, à clínica, em maio, no caso, igual eles estão prevendo, aí teria várias paramentações, igual eu tava olhando porque eu assisto CNN, aquela Globo News, eu não gosto muito, mas eu assisto também, que vai ser modificado as paramentações dos profissionais da área da saúde. Sim. E eu vi na Andiara, internet posso alguns. interromper só, Andiara, posso interromper só um pouquinho? É porque eu vou Sim. falar disso logo à frente, Ah, tá. Aham, tá? tá bom. Tá, obrigada, professor. Então, o atendimento clínico odontológico. Todos os protocolos, gente, estão frisando a mesma coisa. Nesse momento, é principalmente atendimento de emergência, tá?
é protelar, né, tratamento eletivo. Então, por exemplo, você não vai ficar fazendo reabilitação estética em paciente nesse momento. Agora é atender os casos mais de emergência e de urgência. Urgência, ela vai depender do julgamento profissional, né? Então, por exemplo, eu citei lá o caso de uma paciente minha, de 95 anos, que soltou uma prótese, né, uma ponte fixa, que ela não estava conseguindo se alimentar, tá? Então, né, o paciente vai ficar debilitado imunologicamente, né? Então, eu preciso ir fazer o atendimento, precisei ir e fixar a ponte dela, mas fiz só isso. Fiz um procedimento minimamente invasivo, que não gerou aerossol, tá? Tendo todos esses cuidados, né? Mas a primeira coisa que a gente vai ter que preocupar é em fazer uma triagem, porque vai ter gente, né, que vai estar contaminada, mas vai ser assintomática, né? Então a gente vai ter que triar esses pacientes, ok? Então é basicamente o que a gente já discutiu, né, que a gente vai adotar como protocolo. O termômetro, o uso do termômetro de testa, né? Hoje mesmo, o Bernardo já falou que isso vai ser adquirido pela faculdade, tá? O termômetro de testa é o mais indicado, porque você não tem menos contato com o paciente, pensa que é a primeira vez que você está vendo o paciente, né? E aí, temperaturas acima de 37,8 vão ser considerados como estados febris. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar. Aquela triagem por meio do questionário que a gente combinou de fazer, né? E eu só chamo atenção aqui, destaquei já na live lá, que essa questão de se teve nos últimos 14 dias, se viajou para o lugar com transmissão documentada, isso não faz mais sentido, né, gente? Porque o vírus já está circulando aqui entre nós. Então, essa pergunta aqui, eu acho que a gente vai poder excluir da nossa triagem, tá? Não justifica mais, né? Porque no início você tinha dois critérios para classificar os possíveis casos, um epidemiológico e um clínico. Agora, esse critério aí, eu acho ele desnecessário, né? O nosso protocolo, ele se mantém, porque não mudou praticamente o protocolo clínico, né? Como que você vai fazer com os casos, ele vai se manter. A questão do enxaguatório bucal antes do atendimento, antes, inclusive, de examinar o paciente, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esse enxaguatório. E o EPI, né? Que a Andiara acabou de falar aí, que eu falei que a gente ia comentar também, tá? Muitas referências, muita coisa eu Ô, peguei. professor, Sim. boa noite. A gente vai usar o EPI descartável, igual eu já havia comentado com o senhor, ou vai manter o outro? Qual EPI é equipamento O de proteção? jaleco, desculpa. O jaleco. Tá. Isso. O que eu discuti com o Bernardo é da gente priorizar o descartável, Ah, que ótimo. sabe? Porque, Uhum. além de tudo, ainda tem que você ficar andando com aquilo dentro do carro, eu acho que é melhor o descartável, É sim. né? Nós temos Isso, que eu também acho. pensar, nós temos que pensar que mesmo que reduza bastante o número de casos agora, a gente vai ter muito paciente assintomático e portador, né? Com certeza. Então, é melhor usar o descartável, tá? Uhum. Obrigada. Então, o CDC, Pois é, é isso que eu queria perguntar ao senhor, mais importante, em relação, por exemplo, à carga viral que a gente vai receber, esses pacientes assintomáticos que estão na fase aguda, com vírus assim, né, então, transbordando e tal.
e a gente vai receber uma carga viral, relativamente falando, alta. E quando isso acontece, a gente pode ter os casos mais graves, mesmo nas pessoas mais jovens. Sim, Essa é a minha preocupação. mas é preocupação de todos. Essa é uma preocupação para todos nós profissionais da área de saúde, Indiana. Então, o que que a gente tem que fazer? É se resguardar ao máximo. É fazer o bochecho antes de fazer qualquer tipo de intervenção, restringir ao máximo o aerossol e as barreiras de proteção, o EPI, os equipamentos de proteção individual. Então, né, o jaleco descartável, né, evitar usar dispositivos que gerem aerossol, né? Então, a gente vai ficar um tempo, assim, bem, inclusive, limitado em termos de procedimentos. Eu creio nisso, que a gente não vai poder chegar fazendo todos os procedimentos, não, tá? Porque todas as orientações, todos os protocolos, eles estão batendo nessa tecla de priorizar as emergências e as urgências. E as urgências, assim mesmo, você tem que ter um bom julgamento clínico para definir o que é, tá? Então, Professor, o senhor acha que isso a gente pode ficar prejudicado de alguma forma, assim, na faculdade, por não fazer alguns tipos de procedimento? Ainda mais que a gente vai formar ano que vem? Não, eu acho que a faculdade ela já está pensando maneiras de contornar esse problema, né? Ela vai criar um calendário aí que vocês possam cumprir com, porque vocês também têm que cumprir com determinados créditos, né? Tem os créditos que vocês vão ter que fazer. Então, vai ter que adequar o calendário a isso também, né? Professor, essa Verdade, adequação, professor. essa adequação que a colega está falando, ela acaba sendo natural porque acaba havendo um atendimento de alguma forma que vai o próprio sistema vai se adequando, como se adequou às outras doenças, que quem estava na área, como o senhor, e eu estava na área da radiologia, nas outras gripes, até achar a vacina, até achar a solução, a gente atendia com restrições, igual a gente está atendendo hoje. Esse novo, ele é importante para quem está na academia, para poder testar a forma diferente de atendimento, uma forma não usual, vamos falar assim, de atendimento. Sim. Isso aí que vai mostrar que o profissional está pronto para as avarias que possam acontecer durante a vida profissional dele. Acho que isso aí é um momento de aprendizado bacana. E muita coisa vai mudar, inclusive na odontologia, né? Muita coisa vai professor, mudar. eu estava pensando nisso, porque, por exemplo, uma pessoa chega com caso de emergência de uma pulpite. Ali tem várias bactérias e vírus, né? É um foco de bactérias e vírus, uma pessoa com problema endodôntico. Se precisar abrir esse dente, vai gerar vários aerosóis. Então, assim, já ter definido uma roupa, uma paramentação para a gente mais segura, para a gente poder atender esses pacientes. Mas é isso que a gente está discutindo. Eu acho que ele já E é leva com por muito isso. para tanto. Aquele jaleco é muito. Você Tanto fala que do jaleco reutilizável, esse que vocês estavam usando. Não, é o jaleco descartável mesmo. Ele, às vezes, quando cai água, dependendo do tempo que a água tiver nele, ele absorve essa água, entendeu? Aquelas touquinhas são muito finas. Eu acho aquela paramentação muito arriscada atender um paciente daquela forma. Por enquanto, o que a gente tem na literatura é isso.
tá? E isso quem está propondo é o CDC, que é um órgão, uma instituição respeitadíssima no sentido de estabelecer esses protocolos, entendeu? Pode ser que mude alguma coisa, como o Rubens falou, porque muita coisa vai mudar. Não, nesse momento, a gente não tem certeza de muita coisa, não. Professor, mas eles estão usando capa de chuva Protocolos também. do CDC, eu estou acompanhando, toda semana estão mudando. Então, pode ser que semana que vem surja alguma coisa nova, enfim, né? A gente vai ter que acompanhar. Claro que gera um pouco de ansiedade, eu mesmo amanhã estou voltando a trabalhar no hospital, eu estou um pouco ansioso, não vou negar isso, né? Mas, no momento que a gente tem, o que está padronizado, que foi estudado, foi pesquisado, é isso. Ô, professor, seria mais eficaz, assim, ao meu ponto de vista, a gente usar aquela máscara que é maior, né? Que é tipo um acrílico, né? Aquilo chama face shield. A tradução no português, eles têm falado escudo, viseira. Ah, Sim, tá. a Então, gente eu acho melhor o uso dela em relação à proteção do que igual o jaleco, tanto de pano quanto outros dois, vai passar, a gente vai ter o contato ali com a bactéria. Mas o vírus, o contato, mais a proteção nos olhos, na boca, a gente usa máscara, sim, é muito melhor, né? é o mais importante. Eu acho que máscara e óculos e a proteção facial, o protetor facial são mais importantes, né? Eu também acho. O que eu tenho discutido com o Bernardo, e a gente ainda vai ter que discutir mais, estudar mais para fechar isso, é usar o óculos, usar a máscara N95 e não a máscara cirúrgica, tá? E o gorro, né, para proteger o cabelo, e sobre a máscara, né, e o óculos, colocar o face shield, que é esse protetor facial ou escudo. Excelente. Uhum, eu também penso isso. Seria mais interessante, né, professor? Sim, vai ter que ser. Olha, porque toda a literatura que eu consultei até agora é muito clara, tá, em relação ao uso dos respiradores, né, que é a N95, PFF2 ou 3, no caso de procedimento que gera aerossol. Eu não tenho dúvida, isso eu já conversei com o Bernardo, isso já está praticamente certo, vocês vão usar a N95, ou PFF2 ou PFF3. Né? E sobre ela, o face shield, que a tradução é escudo ou viseira, né? O gorro, o capote, né? O jaleco e as luvas. E esses cuidados, triar os pacientes, o bochecho... Professor, mas, por exemplo, todo paciente, então, vai ser usado capote? Todo paciente. A faculdade vai fornecer ou a gente vai ter que comprar mesmo? Não sei, isso aí tem que ver Porque com... geralmente a gente usa capote mais para cirurgia, né? Assim. Mas isso aí vai ter que ver com o Bernardo, isso eu não sei te falar. Tá? Porque o gasto vai ser muito alto se a gente for atender todos os pacientes com capote. Mas tem que pensar na sua segurança, né? Não, com certeza, com certeza. Porque é lavável. Não, o que é lavável, que é reutilizável, é o que é de tecido, né? O capote joga fora. Esse outro você joga fora. Você não vai Então, nem levar... para cada paciente, a gente vai ter um capote? Oi? Para cada paciente, a gente vai ter que usar um pacote? Um capote, exatamente. Sim, esse capote que a colega está falando, que no caso é um avental cirúrgico. Um avental cirúrgico.
É porque você está pensando em pegar o kit de paramentação, ele é caro. O avental cirúrgico, ele custa barato, só o avental na Gervásio lá compra. Mas me parece que as instituições, elas já têm, eu acho que já tem uma resolução aí que as instituições vão ter que oferecer. Isso aí a gente vai ter que discutir com o nosso coordenador também, né? Isso. Obviamente, igual o professor falou. Porque isso aí traz até um insumo, né? Como máscara. Não, mas eu acho que o principal é, se a gente tiver que comprar, que a gente compre só aquela transparente, né? A proteção lá, o escudo e a paramentação. A paramentação, que é o avental descartável, é porque, assim, lá na outra instituição, a gente, aluno que comprava, não sai um custo caro, entendeu? Em segurança, é muito melhor. E ela é descartável, né? E é igual o Rubens falou, ela sai bem mais em conta. É bem com 10, né, Rubens? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando em relação ao contrato, não sobre outras faculdades, porque o nosso contrato com a faculdade é que a faculdade ofereceria todos os insumos e nós, alunos, compraríamos os instrumentais. Entendeu? Isso aí é o contrato do Pitágoras com os alunos Pitágoras. Que legal. Mas nós podemos discutir isso numa outra ocasião, Diara. Deixa rodar a aula aí, porque isso é uma coisa que a gente pode discutir depois. Tá? Bom, então voltando aqui à aula, né? Então a orientação sempre é para evitar, nesse momento, tá? Evitar o que não for urgente, né? O EPI, né? É para equipe, tá? E aqui tem algumas considerações do CDC para esse momento em que a gente está tendo muita falta de EPI. Como, por exemplo, né, priorizar o reutilizável, usar além do prazo de validade para treinamento, enfim. Isso são questões que dizem respeito a esse momento específico, que é um momento de crise aí, que a gente está com falta de EPI. Tá? Então, lembrando aqui da questão da higienização das mãos, eu falei lá na live, né? Então, a gente fala que o vírus, ele é envelopado, né? Que ele tem aquela capinha de gordura, né? De lipídio, tá? Então, daí, o que remove gordura? Sabão, né? Então, se você lava a mão, você tira aquele envelope dele, fica só o RNA e aquilo vai ser dispersado no meio, vai ser eliminado, ou seja, é como se estivesse matando ele mesmo, né? As máscaras N95, tá? Que são aqui, ó, eu até deixei em vermelho, são equipamentos de proteção essenciais para os profissionais de saúde durante um surto de doença. Então, vocês vão usar máscara N95. Né? Isso eu já está conversado com o Bernardo. As máscaras faciais, então, elas vão reduzir de 3 a 4 vezes, né, a exposição aos vírus associados a aerossol, tá? Que é um outro ponto importantíssimo, né? Isso aqui está falando só sobre o hábito lá né, na Ásia Oriental do uso das máscaras. A máscara cirúrgica é essa máscara que a gente vinha usando na clínica, né? Ela cobre o nariz, a boca do usuário e fornece uma barreira física. Gente, a máscara cirúrgica, ela não filtra aerossol, ela filtra gotícula. Tá? Então, essa máscara aí, eles têm usado ela até em cima da PFF2 ou da N95, só para proteger a máscara. Tá? Então, essa a gente não vai usar quando voltar. Certo. Né? Vai ter que ser N95 ou PFF2. Tá? Os respiradores, aí os respiradores a gente vai ter a N95 e a PFF2. Né?
Aqui está o site da 3M. Se vocês entrarem lá, tem todos os tipos de respirador descartável, tem os reutilizáveis, tem os que são motorizados. Então, vocês vão achar isso tudo lá. Existem máscaras, aqui está um exemplo, ó, PFF2 e PFF3, que são consideradas máscaras hospitalares, porque elas têm 99% de capacidade de filtração bacteriológica, tá? E tem que ficar atento a isso também, né? O tipo de N95 que você está comprando. Só voltando aqui na máscara cirúrgica, uma coisa também que ninguém observa, né, é se ela tem o CA, Certificado de Autorização do Ministério do Trabalho, né? Então, quando ela está dentro dos padrões da BNT, está tudo direitinho, ela foi avaliada e ela é uma máscara confiável, no corpo da máscara mesmo vem lá CA, tá? O lote de fabricação, vem todas as informações. Então, a gente não tinha até então essa preocupação em checar isso, né? Então, agora a gente vai ter que ficar mais atento com essa máscara, tá? Cirúrgica, e também com os respiradores, né? Com a N95 e a PFF, 2 ou 3, tá, gente? PFF só não resolve. Tem que ser PFF 2 ou 3, para poder ter uma filtração aí boa, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma PFF 3 hospitalar, tá? E ela, né, então, tem um poder de filtração bem maior, né? Então, vamos ficar atento aí também quando da aquisição dessas máscaras, tá? Então, essas máscaras, a gente vai usar uma por paciente? É uma por paciente. Se bem que a PFF, ela é bem... O que eles têm indicado? E eu tenho feito isso também. Você coloca a máscara cirúrgica, você coloca a PFF ou a N95, tá? Coloca a máscara cirúrgica sobre ela para proteger, porque o problema é que ela não pode umidificar, ela não pode molhar, certo? Ah, sim. Aí Aham. você coloca a máscara cirúrgica sobre ela, tá? E depois você põe o face shield, o de acrílico, o escudo facial. Aí Entendeu? ela tiraria, no caso, né? E poderia Aí, colocar até aquela sim, de você poderia tio, reutilizar, entendeu? é, aquela outra máscara de baixo. Eu vi o povo chinês, Não, não, colocavam essa máscara e não, colocavam a outra em cima. não é indicado. Você piora a adaptação dela. Ah, sim, Você entendi. coloca sobre ela, abaixo dela, não. É sobre ela, sobre ela. Sobre a PFF, sim. Sim, porque aí Ah, você aumenta a durabilidade dela. E aí depois você vai aham. descartar a máscara cirúrgica, né? A E, PFF, ela está aham, protegidinha, você vai pegar e vai colocar ela num saco de papel aham. para usar de novo. Ah, entendi. Por que tem que ser de papel, professor? Porque o plástico ele não deixa ela respirar, entendeu? E é Ah, importante que tenha entrada de ar para poder, né, eliminar tudo que tiver lá, sim, entendi. entendeu? E ela seria esterilizável, alguma coisa assim? É só lavável? Então, nesse momento, eu li alguns protocolos lá do CDC que eles têm indicado esterilizar com ultravioleta. Uma outra questão que eu falei hoje com o Bernardo até, que é interessante também para a clínica, é a gente ter a luz ultravioleta, porque a luz ultravioleta ela esteriliza, Ah, entendeu? entendi. Aí Aham, tem que ver bacana. na clínica, né, quantas teriam que ser, porque tem a metragem, enfim, né? Mas isso aí vai ter
um engenheiro mesmo, né, com especialização em saúde, que ajude a pensar essas coisas também. Né? Mas é sim. claro que a gente está pesquisando, está estudando e está vendo tudo que tem para trabalhar com o máximo de segurança. Sim, sim. Né? Está tentando estabelecer um protocolo que tenha o máximo de segurança, porque nós também, professores, aliás, nós ainda ficamos mais expostos que vocês. Porque vocês olham um paciente. Vocês vão em todas os boxes. Os boxes, Né? Então, a gente tem que ver vários pacientes. Né? Então, isso é questão de segurança de todos nós. Sim, sim, com certeza. Obrigado, professor. Nada. Então, aqui tem algumas coisas que eu trouxe que, assim, que são mais para esse momento de crise, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, da reutilização, né? Por exemplo, de EPI quando não houver alternativa, como máscara ou respirador. Você usar o mesmo para mais de um paciente, né? A gente tem que lembrar que a gente está num momento de crise, tá? E está faltando EPI. Né? Então, eles estão fazendo tudo de forma que não falte EPI, que isso possa ser reutilizado. Né? A questão das coberturas de rosto de pano, né? Que não são EPIs, que a gente vai usar, mas que é importante usar na rua, porque você diminui a carga viral no ambiente. Né? E aqui a gente tem os capotes, ó, tem os descartáveis, né? Não estéreis, tá? Que vai ser utilizado no atendimento de rotina, né? E tem os cirúrgicos, que é aquele que vem todo embaladinho, que ele é estéril. Esses vão ser usados só para cirurgia, né? E outros procedimentos que precisam ser estéreis. Os jalecos reutilizáveis, que vocês já têm e já usam, né? E aí, ficar atento à gramatura do tecido, né? A preferência é por tecido de algodão ou poliéster, tá? Né? Lavar isso, né? De acordo com os procedimentos de rotina, tá? E ele vai ser reutilizado. Mas nesse momento, né, num primeiro momento de retorno, eu imagino que a gente vai usar o descartável mesmo. Eu acho que é o melhor nesse momento, pela questão da segurança. Gente, o vírus, ele é muito patogênico. Eu vi uma entrevista de uma pesquisadora da Fiocruz esses dias, ela relatando que ele provoca surgimento de trombos no pulmão, e esses trombos, eles disseminam pelo organismo. Então, já tem caso de paciente que teve que amputar a perna. Tá? A gente não sabe ainda o quanto que esse vírus e o que ele pode trazer. Né? Além de que o paciente, ainda que ele sobreviva, muitos vão ficar com sequelas importantes, inclusive da função respiratória. Né? Então, ele é muito agressivo, o vírus. Ele é muito agressivo, então a gente não pode brincar com biossegurança. Né? Eu fico assustado quando eu saio na rua e vejo um tanto de gente andando sem máscara e sem proteção nenhuma. Né? Nós temos que nos cuidar, a coisa é séria. O macacão, né? Aí, ó, Andiara, o macacão também é uma opção. Eu acho que essa seria a melhor opção, professor, para o momento seria essa. Não vejo problema nenhum. Quem quiser adquirir o macacão, e esse macacão
Às vezes você pode conseguir ele num tecido que seja impermeável. Essa foto que está aí é da 3M, né? Então, Aham. agora tem que tomar cuidado na hora de paramentar e desparamentar. Esse é o problema, né, professor? Porque, por exemplo, quem Esse é o usa esse, problema. quem usa esse macacão vai para uma sala de esterilização depois, e nós não, nós vamos ter que tirar isso nós mesmos Exatamente. e lá vai esse troço. Então, vai ser um foco de contaminação. Então, eu não sei o que é pior. Pois é. Tudo vai ter que ser muito pensado e discutido. Ainda não tem, né? A gente está começando a discutir. Olha, eu tenho estudado isso pra caramba, né? Vocês já devem ter Com percebido. certeza. Então, assim, e toda semana está surgindo coisa nova, tá? Toda semana tem uma novidade. Professor, daqui a pouco a gente vai ter que atender com esse capote, a faculdade vai ter que fazer uma salinha daquela esterilização que acontece em filme, sabe? Mas já tem algumas coisas que, assim, a gente já mais ou menos já está fechando. Por exemplo, a questão da luz ultravioleta, que eu acho que é importante, entendeu? Tem uma série de coisas que a gente já está conseguindo pensar, né? Fico O brincando professor assim, professor, mas é um caso muito sério, porque, por é muito exemplo, sério. se aparecer uma urgência lá, nós vamos ter que atender, entendeu? Então, assim, não seria um momento que eu, que eu ia ficar na primeira fila para atender esse paciente. Mas nós somos profissionais de saúde, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Ficar atento, né? Essa questão de evitar de colocar a mão no olho, colocar a mão na cadeira, porque a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Então a gente vai ter que se policiar para ficar cada vez mais. No cabelo, eu fui policiada pela minha mãe para não fazer isso a vida inteira. Então, eu não tenho esse costume. Mas a minha maior preocupação é o aerosol. O grande problema são os aerossóis. É, Para nós é muito, né? É um problema seríssimo, mas também é para os anestesistas, né? O médico que intuba o paciente com Covid, que geralmente é o anestesista, ele recebe uma carga viral altíssima também. Por isso que tem tanto médico e tanta enfermeira adoecendo. pois é, eu estou vendo enfermeiros morrendo, professor. Sim, médico. Morreu um médico lá em São Paulo, novinho, 32 anos. Aqui em BH morreu uma enfermeira que eu fiquei sabendo, amiga de uma amiga minha. Porque no momento que você vai entubar, o paciente tosse. É verdade. Aí vai aquela carga viral toda no profissional. E como que não entuba? Tem que entubar. Tem que entubar. É a mesma coisa de chegar um paciente no consultório com uma pulpite, morrendo de dor, como que você não abre o dente? Jogar para o Rubens. Falar assim, ô Rubens, você gosta muito desse paciente? Toma aqui. Aí A gente tem que, igual o professor falou, adquirir o profissionalismo para você não se contaminar. Obviamente expostos estaremos, mas para não se contaminar e atender com técnica. Para isso estamos estudando. Essa proteção toda que o professor está passando aí com muita propriedade é exatamente para a gente ter essa capacidade de um atendimento sem se contaminar e fazer o atendimento com prioridade se for necessário, eletivo se for necessário, quando estiver atendendo, e mostrar que esse profissional está pronto. Então, mas o problema é que não tem nada assim muito concluso ainda. Estão em estudos, né? Aí essa minha preocupação. Não tem nada assim, tipo, a gente vai fazer uma pulpectomia, a gente vai seguir aquela regrinha. Igual nós tínhamos os nossos EPIs, nós seguíamos
totalmente, os professores sempre vigiando a gente e tal. Mas aí agora não, agora é tudo novo. É tudo muito novo. O professor tá, igual ele falou, ele está em casa, ele está estudando o tempo todo e ainda não se sabe. Né? Mas as coisas estão andando. E a gente vai se preparando para poder atender, porque as coisas vão ter que andar. Nós não vamos poder ficar parado nisso a vida inteira. Daqui a pouco as coisas vão ter que voltar. E aí, Sim. o que a gente pode fazer nesse momento é discutir, pensar alternativas, ler, estudar, para a gente poder estar preparado, acompanhar tudo para a gente se preparar. Sim, eu Marco estou Túlio, no jornal por causa disso, por causa dessa preocupação em relação a isso. Mas eu tinha até. Desculpa interromper aí, pode perguntar. Oi, Alexandra. Boa noite a todos. O CRO liberou dia 11 o atendimento, né? Quer dizer, liberou assim, né? Falou que poderia começar a atender os casos eletivos. Isso procede para a gente também? Ainda está tudo em dúvida, nada certo? Quando mais ou menos o senhor acha que a gente deve voltar na clínica, as nossas atividades? Tem alguma coisa aí no ar para falar para a gente mais ou menos? A gente depende muito, hoje na reunião que a gente teve dos professores, o Bernardo falou, né, que a gente depende também da lei municipal, Alexandra. Entendeu? E o Calil, ele está bem intransigente em relação a isso, né? Então, nós vamos ter que aguardar. Mas eu creio que tem uma perspectiva de voltar a atender em maio. Tem uma perspectiva, mas ainda não tem nada certo ainda não bateu o martelo não, tá? Agora, Belo Horizonte está numa situação bem mais confortável que outros estados, né? Eu acompanhei e eu vi que BH tá menos, né? Mas igual eu falei aqui, e eu fui num bairro mais com a população toda na rua e tal, todo mundo com as lojas abertas e tudo. Então, assim, vai haver uma contaminação, né, professor? Todos nós vamos ser contaminados. Mas há um problema da carga viral que você vai receber, né? Você recebeu uma carga viral ali de uma pessoa conversar com você pegar uma gripezinha e tal, uma gripezinha para as pessoas que estão não estão imunossuprimidos, estão com a imunidade em dia e tal, vai ser uma gripezinha, mas para uma pessoa que não está, que está imunossuprimido, ela vai precisar de uma UTI. Por isso que é importante o isolamento nesse momento, né? Se a gente tiver muitos casos precisando de leito de UTI ao mesmo tempo, é o que está acontecendo lá em Manaus, né? Que não tem leito. E aí eles já estão lá, os médicos estão escolhendo quem que eles vão entubar, quem que eles não vão entubar, né? Olha a situação. Betim liberou já, né? Oi? Betim já liberou, né? O comércio a abrir. Eu até hoje comentei com o Bernardo, eu não sei se eles vão liberar o estágio agora. Vou ter até que ligar lá para ver. Porque, por exemplo, o estágio, a gente vai depender também de liberar os cantos de estágio, né? O asilo, eu creio que não vai liberar agora. Teve alguma baixa lá no asilo, professor? Teve algum óbito lá? Alguma coisa? Eu estou trabalhando, eu tentei falar lá, eu nem consegui, porque eu estou trabalhando numa pesquisa que a gente está fazendo no levantamento epidemiológico de casos nos asilos, sabe? Por telefone. Os alunos estão ligando e estão perguntando. Mas não conseguimos falar lá ainda. Está difícil falar lá. Então, eu não sei te falar com certeza. Tá? Bom, então, em relação ao protetor ocular, né? A gente vai usar,
tá? Ela deve ser removida e limpa, né? Se estiver suja ou difícil de enxergar. Deve ser descartada quando estiver danificada. Tomar cuidado para não tocar na proteção dos olhos, né? Se ajustar a proteção ocular, fazer a higiene das mãos. Gente, toda a parte externa, né? Seja o face shield, seja o óculos, seja a máscara, ele está contaminado. A mesma coisa com o avental, que é o que fica em contato, né, com o meio ambiente, com o paciente. Então, tomar muito cuidado na hora de pegar nessas superfícies externas, porque a superfície interna da máscara, ela está protegida, né? A superfície interna do óculos está protegida, o que não está é a superfície externa, né? O óculos, fazer a limpeza dele, né? A parte externa, você vai usar uma solução desinfetante, tá? A parte interna, você usa um pano, né, com detergente neutro, tá? E para secar, né, usar toalha de papel, preferencialmente descartável, né? Então, sempre pensem nisso, que o que ficou em contato com o ar, em contato com o paciente, vai estar contaminado, né? Nos cuidados gerais, mantenha as mãos afastadas do rosto, limitar o contato com a superfície, não ficar encostando nas coisas, colocando a mão nas coisas, né? Trocar as luvas quando estiver rasgadas e a higiene das mãos. A higiene das mãos é fundamental, né? Então, assim, fazer o protocolo direitinho, de higiene, tá? No atendimento, né? Adiar procedimento eletivo, tá? Uma coisa, né? Não é o caso seus, porque vocês não atendem em dupla. Mas os funcionários também procurar sempre monitorar se eles estão tendo sintomas, né? A atendente, a técnica de saúde bucal, tá? E conhecer as etapas, né, a serem seguidas se um paciente entrar com Covid no seu consultório. A teleconsulta, que já falei para vocês, que depois vai ser um tema que eu vou desenvolver com mais tempo. As urgências e emergências, né? As urgências aí vão depender muito do julgamento clínico do profissional, e as emergências a gente já viu. São aquelas situações, né, que a American Dental Association e a Anvisa preconiza, né? Isso, inclusive, já deve estar lá no AVA seus, tá? O que não for emergencial, né? Procurar adiar, e a urgência, ela vai depender do bom senso clínico. Então, eu cito o exemplo lá da minha paciente de 95 anos que não estava conseguindo alimentar e que eu tive que ir lá fazer o atendimento de urgência dela, né? O atendimento de emergência em pacientes sem diagnóstico de COVID, sempre evitar procedimento que gera aerossol, evitar o uso de peças de mão e seringa de água e ar. Outra coisa, as peças de mão vão ter que ser autoclavadas, né? Lavadas e autoclavadas. Evitar ultrassom, então o PROF a gente vai evitar. Priorizar técnicas restauradoras minimamente invasivas, atraumáticas, é o ART, que você já tem uma experiência, né, boa. Optar por usar instrumento manual. Então, a ART seria muito indicado nesse momento que a gente está vivendo. Se for necessário procedimento de geração de aerossol, trabalhe a 4 mãos com sucção de alta evacuação, isolamento absoluto. Né? Nesse momento, priorizar o isolamento absoluto. E o paciente de emergência com COVID, com diagnóstico de COVID? Né? Se o cuidado de emergência for clinicamente necessário,
Precauções ambientais, um quarto de isolamento com pressão negativa em relação à área circundante e utilização de máscara N95. Esses quartos de pressão negativa, eles têm um sistema de captação do ar e de 8 a 12 vezes por hora ele puxa o ar e filtra os aerossóis que estão ali. Então, quando chegar um paciente com Covid, uma emergência, se você tiver um quarto com pressão negativa, o ideal é que você atenda ele lá. Por quê? Porque ele tem pressão negativa. Quando você abrir a porta, tá? O ar não vai sair lá de dentro, ele vai entrar. Então, você não vai disseminar aerossol para outros ambientes. Vocês lembram quando, quem foi no Eduardo de Menezes deve lembrar que a gente viu lá os quartos com pressão negativa. Sim, Lembra disso? me lembro. Lá tem esses quartos com pressão negativa, porque lá trata tuberculose, né? Sim. Então, eles têm esses quartos. Quando não tiver esse quarto, você vai atender o paciente num quarto isolado e com a janela aberta. E o tratamento dentário, então, vai ter que ser fornecido preferencialmente em um hospital e em um outro ambiente que possa tratar o paciente com as precauções apropriadas. Ou seja, esse tipo de paciente você não vai tratar no seu consultório, né? Eu discuti com o Bernardo, não sei se vai ter possibilidade disso, mas quem sabe que a clínica até poderia ter um quarto desses lá. Essas aí são as referências. E era isso que eu tinha para falar, gente. E que eu falei mais cedo, né? Dúvidas? Professor, eu tô com muitas dúvidas ainda em relação a, a nossa proteção, que ainda não tenho